Senhor Jesus, meus amados, um bom dia para vocês. Tudo bem com vocês aí em casa? Estão nos assistindo? Vocês que vão assistir depois, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Hoje nós temos o retorno do nosso pastor Eli Bastos, né? Maravilha. Dá um bom dia para a turma aí, pastor. Bom dia, amados. Deus abençoe. Estamos de volta com saudades e com o desejo de trabalhar e contribuir para o reino de Deus. Amém. O reino de Deus, como o pastor disse, é o tema que nós iremos estudar hoje, nesta manhã gloriosa, né? O reino dos céus. Temos também a participação aqui do pastor João Vitor, né? Do nosso irmão Luciano. Eles vão dar daqui a pouquinho as suas palavras aí, as palavras iniciais, né? Para a gente começar. Mas antes eu gostaria de convidar você a participar conosco nesta manhã. Reino dos céus, um assunto que é um dos temas principais, né, que Jesus tanto falou ao longo do seu ministério. E às vezes você pode ter alguma dúvida a respeito desse tema. O que é? Qual seria a natureza dele? Ele já chegou, ele vai chegar ainda, nós estamos vivendo o tempo do reino. Qual a natureza desse reino, né? Quem são as pessoas que fazem parte desse reino? Como é que a gente faz para entrar nesse reino, né? Ou para ficar de fora? Como é que seria isso, certo? Eu acho que ninguém quer ficar de fora desse reino, né? Mas talvez a nossa própria conduta, nosso comportamento esteja em desacordo com as características, né? Com o padrão daqueles que irão integrar este reino. Então, faça a sua pergunta, participe, colabore, acrescente, né? Com o nosso estudo nesta manhã. Amém? Então, antes da gente dar palavras iniciais aqui, vamos fazer uma oração para a gente dar início? Pastor João Vitor, por favor, faça essa oração inicial. Senhor Deus, nós damos graças a Ti, ó Senhor, nós Te exaltamos e Te adoramos, porque temos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, Senhor, em comunhão como irmãos, para conversarmos, Senhor, sobre Tua Palavra, conversarmos sobre como a Tua Palavra trabalha em nossas vidas nos dias atuais. Eu peço ao Senhor, ó Pai, tenho certeza que meus irmãos têm o mesmo desejo, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aqui em nosso meio, que Ele possa nos usar, Senhor, para edificar vidas, e também, Senhor, aqueles que estão nos assistindo possam, Senhor amado, ter seu coração aberto, Senhor, contribuir, colaborar, e que o Teu Espírito Santo esteja também presente junto com nossos irmãos. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, vamos fazer a leitura do nosso texto, que dá base para nossa reflexão nessa manhã. Como vocês sabem, né, a gente tem estudado as lições da revista Fundamentos por uma Fé Inabalável, né, a revista explicando as Escrituras, lições para a escola bíblica, está aqui, vocês estão vendo. É a lição de número 10, que nós estamos vendo, o reino dos céus. E o texto base está lá em Salmo 103, versículo 19. Tá? Enquanto os irmãos vão abrindo aí suas Bíblias em Salmo 103, versículo 19, deixe ele o objetivo do nosso estudo dessa manhã. O objetivo, descrever o reino dos céus a partir de metáforas extraídas de nossa própria realidade e que nos permitam captar as dimensões mais importantes do governo soberano de Deus sobre todas as esferas de nossa existência. Amém? Então vamos fazer a leitura? Pastor, o senhor poderia fazer essa leitura? Está em Salmo 103, versículo 19. Amém. Diz assim o texto: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Amém. Tem estabelecido o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Reino dos céus. Vamos lá então, passar a palavra para os meus comentaristas nesta manhã, para fazerem suas considerações iniciais sobre esse tema e sobre esse versículo que nós lemos aí. Vou dar oportunidade para o presbítero Luciano fazer o primeiro comentário na manhã. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Falar sobre o reino dos céus, sabe, para mim remete duas palavras, tá? Liberdade, porque o reino dos céus está entre nós, né? Ou seja, Cristo se fez dá essa liberdade para quem tem esse acesso, né? E esperança da completude dele, da integralidade dele. Aí quando toda lágrima cessará, tudo acabará
E é bacana falar sobre o reino dos céus hoje, pastor, porque nós estaremos à noite celebrando isso, né? Então é muito legal a nossa Santa Ceia hoje, né? Então é muito legal você celebrar a Santa Ceia e com um estudo desse abençoado, que realmente tem bastante dúvidas, um tema muito rico, né? Com bastante possibilidades de aprendizado, e certamente eu acho que essas duas palavras para mim, liberdade por fazer parte desse reino, estar aqui ainda, né? Fazer parte desse reino e mais, contribuir para o crescimento desse reino, ser um agente, né? Contribuinte para que esse reino cresça aqui na terra, e a esperança de que esse reino em breve vai ser totalizado, né? Toda lágrima cessará, tudo acabará, todas as dores, todo o sofrimento. Então a esperança, eu gosto daquela, o pastor já falou isso algumas vezes, sobre duas coisas, né? Uma é o já e o ainda não, né? E a outra seria a sexta-feira da paixão e o domingo de Páscoa, que representa bem isso, né? Bem essa questão de reino dos céus. Eu tenho certeza, irmãos, que nós sairemos daqui hoje muito edificados. Amém? Amém. Então, nas palavras aí do nosso presbítero Luciano, nas suas considerações iniciais, ele usou o termo aí, liberdade, né, e fazer parte deste reino. Pastor João Vitor, por favor, faça suas considerações iniciais sobre o tema, sobre a fala do nosso presbítero Luciano. O Luciano foi perfeito, né? Colocou muito bem e realmente acho que talvez uma das frases que os cristãos mais digam, às vezes nem com palavras, mas é Maranata, né? Em que nós aguardamos por esse reino. Eu vou trazer mais uma palavra para a gente, que é governo. Eu não quero falar de política, de jeito nenhum. Não vou mencionar a política do Brasil, nem de hoje, nem do passado, porque não vale a pena. Mas eu confesso que eu me sinto muito feliz por ser parte e ter como um governante sobre a minha vida alguém que é perfeito. Alguém que não erra, alguém que não falha, alguém que quer o meu bem de verdade, sabe? Então, saber que Deus governa o reino de Deus, é meio óbvio, claro, mas saber que é Ele quem governa me traz muita paz, me traz muita alegria, porque eu sei que eu posso trabalhar por esse reino, fazer o melhor que eu puder por esse reino, para que vidas sejam alcançadas, para que o governante seja exaltado, e é isso, sabe? Eu fico muito feliz pelo governo do governante do reino de Deus. Amém. Eu acredito que esse é o governo que todos nós queremos, ansiamos, né, por esse governador, esse rei, né? O reino, tem um rei que governa, o reino dos céus, né? Interessante falar isso, né, pastor? Porque é o reino dos céus, mas a gente espera ver esse reino aqui na terra, de forma terrena. Comenta sobre isso, pastor. O senhor que, né, é o nosso mais experiente teólogo, né, pastor? Nem tanto, Comenta querido, nem tanto, sobre isso, querido pastor. mestre. Então, amados, esse é um tema muito gostoso mesmo, muito prazeroso. E é um tema que ele sofre de algum preconceito no nosso meio por conta de uma preocupação que é natural, é normal, que se deve ter contra alguns segmentos evangélicos no nosso meio que nós consideramos como seitas. E aí eu posso deixar claro que são os TJs, né? Então aí a gente tem uma dificuldade de falar desse tema. E é um tema que, se você observar na Bíblia, ou pelo menos nos evangelhos, ou no sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, ele está presente do começo ao fim. A anunciação de Jesus Cristo, ou seja, a proclamação, a fala de Jesus Cristo, o evangelismo, olha, você que está em casa, a evangelização de Jesus Cristo é uma evangelização temática do reino. Ele anuncia a chegada do reino. Eu lembro que aquele texto onde Jesus Cristo, logo a seguir, quando ele sai do deserto, a primeira coisa que ele fala, uma coisa que é muito importante para você querer ou deseja ser um evangelista,
ele anuncia a necessidade do arrependimento e a chegada do reino. Ele diz assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então tem uma fala de convite ao arrependimento para se entrar nesse reino que chegou. Então ele é uma temática maravilhosa. É lógico que é uma metáfora. Jesus Cristo pega essa metáfora de um sistema de governo, uma nação, um país, porque isso vai pegar tudo que se possa imaginar, porque tem pessoas, tem leis, tem governo, tem espaço, não físico, mas tem um espaço geográfico. E aí ele diz e entrega a sua mensagem. Então é um tema maravilhoso. E o pessoal já falou bem pra caramba aqui, a gente vai conversando aí de acordo com o andamento aqui. Amém. É interessante, assim, tem essa referência que o pastor fez da primeira fala de Jesus retornando aí do deserto, né, depois de passar por aquela provação. Ele começa o discurso dele falando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E justamente essa palavra já vai pelo arrependei-vos, né? Depois a gente fala o reino dos céus, vamos colocar assim, né? Porque essa parte arrependei-vos fala daqueles que irão integrar, né, esse reino, que vão fazer parte desse reino. Porque o convite é para todos, né? Mas nem todos, infelizmente, desejam aceitar esse convite. A palavra, assim, no grego, no original, né, arrependei-vos, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, mas é metanoia, né? Verdade, metanoia. Metanoia da ideia pastor, o senhor acho que tem mais conhecimento que eu nessa área. Para nós, isso fica mais na questão da mudança de mente. Mudança de mente. Mas mudança de mente é algo muito forte para a gente poder compreender isso. As pessoas naquele período, naquela época, viviam de uma maneira, né? E o homem sempre teve isso. Ele sempre achou que era interessante ele ser rico, dominar, ser o mais forte do lugar, né? Porque ele vai impor a sua vontade através da força, através do poder político, através do poderio militar dele, não é isso? Mas essa é a mentalidade do homem. Mas quando Jesus vem e fala assim: arrependei-vos, muda essa mente, muda essa mentalidade, né? Então são outros princípios, outros valores que vão agregar, né? Exato. Ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Para se entrar nesse reino, precisa de arrependimento. E o arrependimento significa mudar de mente, mudança de conceitos, mudança de valores, mudança de postura, mudança total. Diferentemente da ideia de arrependimento hoje, que a gente é comum entender arrependimento como remorso. Não tem nada a ver com remorso. Apesar de remorso estar contido na ideia de mudar de mente. Ninguém muda a mente sem ter um remorso do jeito que pensou anteriormente. Obviamente, mas é muito mais profundo realmente a ideia da metanoia. Tem um termo também no Antigo Testamento que era utilizado para arrependimento. Eu não sei, irmão, me perdoe aí, tá, que o hebraico tá meio, né? Toshovar, eu acho, é o nome, né? Os irmãos me perdoem, tá? Mas busquem depois, arrependimento em hebraico, né? Porque o Antigo Testamento foi escrito dessa forma. Então, no pensamento judaico, tinha a ideia de retornar à origem, né? Ou seja, traz aquela ideia da época da comunhão de Adão com Deus, né? Retornar à origem, ao princípio, ao início, né? Porque, como a gente já falou aqui nas nossos estudos anteriores sobre mordomia, sobre livre-arbítrio, a gente viu aqui, até o pastor João comentou, né, desse período de tempo onde o homem se relacionava com Deus e tinha a sua imagem e semelhança em perfeição no sentido do caráter, né, do pensamento puro, das ideias, as coisas estavam no lugar, devido lugar, né? Mas quando o pecado entrou no homem, né, a gente acabou de certa forma não, né? A gente realmente isso aconteceu. A gente acabou invertendo tudo, né, as ordens, né? Aí o que passou a predominar é o egoísmo, é a nossa vontade, é o nosso eu, acima de tudo, e isso é extremamente danoso para a gente viver em comunidade, em harmonia. E o reino dos céus é harmonia, né? O reino dos céus é a comunhão. Pastor João,
na Verdade. sua... Antes do João, só falar para o pessoal de casa, desculpa, João. Gente, me perdoe ficar olhando toda hora para o celular, porque eu estou tentando buscar aqui os comentários. E nem todos os comentários aparecem para mim aqui, porque a minha conta aqui é a conta da igreja, então nem todos os comentários aparecem aqui. Mas é muito importante, gente, você compartilhar isso aí. Tá? Então, compartilhe isso aí para a gente aumentar a visibilidade dessa transmissão, porque, olha, a gente está com o pastor João, meu amigão aqui, e ele é fera aí. Então, por favor, João, diga aí, desculpe interrompê-lo. Rapaz, então, ó, reforço o convite aqui do pastor, né? Compartilhe, participe, tá? E esse tema que acrescenta tanto pra gente, né? A compreensão. Fábio, se o pessoal não sabe compartilhar, olha, no finalzinho aqui, onde fica os comentários, tem lá escrito lá, compartilhar. Clique ali, que ele vai te dar a opção para você compartilhar na sua página e você escrever alguma coisa. Se quiser escrever, escreve. Se não quiser, é só publicar do jeito que está, que vai de qualquer maneira, tá bom? Só isso você já vai, olha, vai estar anunciando a chegada do reino dos céus. Amém. Então, já tem um tutorial aí do nosso pastor, né? Como é que você faz para compartilhar? Tá vendo? Você aprende não só do reino, mas aprende também das mídias sociais. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de saber do pastor João a respeito dessa passagem que fala assim, de como que se materializa, como que se concretiza esse reino dos céus entre nós aqui na Terra. A gente fala reino dos céus, mas trazendo para o nosso plano terreno aqui, né? Nas suas palavras, pastor, como você imagina, entende, né, que seja isso? Eu acho que é o seguinte, a Bíblia vai declarar, né, e nós vamos falar sobre isso mais tarde também hoje, se der tempo, que nós somos embaixadores. E o embaixador, perdão, irmãos, o embaixador é aquela pessoa que, pertencendo a um país, vive em outro e representa o país de origem naquele país onde ele vive, né? Eu gosto muito, claro que muitos dizem isso, mas a primeira vez que eu ouvi foi do pastor Guilherme Costa, quando ele disse o seguinte: eu sou um cidadão dos céus, eu estou aqui de passagem, eu sou um alienígena nessa terra, eu não sou daqui, eu não sou natural desse lugar, eu nasci em outro lugar. E é verdade, porque nós morremos e nascemos de novo em Cristo. Então, ser um cidadão do reino dos céus, acho que essa talvez seja a pergunta, né? Significa viver de acordo com as leis do reino dos céus, obedecendo o sistema do reino dos céus, vivendo aquilo que o reino dos céus, o reino de Deus, ele determina para nós como realidade. Então, se o governo brasileiro, por exemplo, né, um outro governo onde nós vivemos hoje, ele determina, olha, vocês precisam fazer isso aqui, votar quando tiverem mais de 18 anos de idade. É uma lei. Nós precisamos seguir essa lei. O reino dos céus, ele tem outras leis que eu também preciso seguir. Uma das leis é: pregue o evangelho a toda criatura. Tenha compaixão pelo seu próximo, compaixão no sentido de entender que o seu próximo precisa viver também nesse reino. Então, eu acho que isso é o determinante que faz do reino dos céus uma cultura tão diferenciada. É um outro ponto para se tratar, e tanto que a gente vai falar hoje, né? Uma cultura que é diferente da nossa. É uma forma de ver a vida, uma cosmovisão diferente da cosmovisão do brasileiro comum, né? A gente enxerga a vida de forma diferente. Então, eu não estou aqui para simplesmente fazer aquilo que os brasileiros fazem normalmente. Eu estou aqui para transformar o Brasil de outra forma, e não só o Brasil e o mundo inteiro. Eu acho que ser cidadão do Reino dos Céus é uma oportunidade que, infelizmente, nem todos vão compreender. Isso é muito triste, né? E eu fico muito feliz porque eu vejo isso de forma prática. Como que eu posso aplicar isso nesse momento? Tem gente que está aqui embaixo preparando um almoço agora. E está ligado aqui na EBD. E eu vejo nisso o desejo e a vontade de participar e ser participante do reino de Deus, sabe? Querer aprender desse reino. E eu glorifico a Deus por isso, por essas coisas pequenas. Então, João, uma fala que a gente podia deixar para o pessoal de casa. Se você está, desculpe os termos, mas saturado, enjoado, cheio desse sistema do mundo, vem para o reino de Deus. Entre no reino de Deus. Venha para esse reino. Porque este reino do mundo jaz do maligno. Então, é um império do mal,
é um sistema opressor, um sistema onde impera a maldade, a violência, o pecado. Resumindo tudo, seria o pecado. Então, a anunciação, quando eu fiz a citação de Jesus Cristo saindo do deserto, a anunciação dele é exatamente essa. Ele vai dizer, olha, pare de viver nesse sistema do mundo e venha para o meu reino. Então, mas para você entrar neste meu reino, necessita da metanoia, necessita da transformação. Porque não seria adequado nem justo, irmãos, entrar no reino de Deus e viver do mesmo jeito que você vivia antes no reino deste mundo, no império das trevas. Então, para isso é necessário o quê? Uma transformação, uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente. Chamamos isso de nascer de novo, um novo nascimento. E esse convite à entrada deste reino é um convite livre para uma decisão pessoal. Então você deve decidir livre para entrar nesse reino e aceitar a Cristo como seu rei e passar a viver agora segundo as normas e os preceitos e os valores do reino de Deus. E se você entrar neste reino, você vai ter a Jesus como Senhor de sua vida, então ele que vai ser o seu presidente, o presidente do seu país é Jesus. Por isso o João falou que nós não somos desse mundo, que vivemos em um outro país, uma outra nacionalidade. Então, Jesus será o seu presidente, o seu rei, e os seus vizinhos, os seus amigos, serão aqueles que compõem este reino. E eu quero crer e digo que você será meu irmão, meu vizinho, meu amigo, meu parente, vai morar no mesmo lugar que eu, que o João, que o Fábio, que o Luciano e que tantos outros que estão assistindo em casa. Então veja só que metáfora bonita, gostosa, para apresentar a oportunidade de você mudar de vida. Olha, e se você vive sem esperança, porque você vive sobrecarregado, cansado, oprimido pelo sistema deste mundo, eu tenho esta boa notícia. O reino de Deus chegou. Então vem para cá. Saia dessa vida e venha viver uma vida de paz, de justiça. Olha só que coisa maravilhosa. Se eu puder complementar, não corrigir, não, complementar essa ideia, claro. Eu acho que muitas pessoas, não sei se vocês concordam, mas muitas pessoas hoje que não são parte desse reino, mas são parte do reino do mundo, elas pensam assim, poxa, mas as leis do reino de Deus, elas são muito chatas e rígidas. É um tal de não pode isso e não pode aquilo. Só que é interessante que nós que estamos aqui nesse reino, a gente não pensa dessa forma. Eu não penso assim, bom, acordei hoje domingo, então eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu penso de outra forma. Eu penso, eu estou indo para um lugar onde todos me amam e onde eu amo todos, e estar na presença do presidente que me ama e que eu também amo. Então, veja, o pensar no não posso fazer isso e aquilo é uma coisa tão pequena no nosso reino, ou no reino do nosso Pai. A gente só pensa nas coisas, na verdade, no dia a dia, nas coisas que são boas e que edificam, que nos fazem crescer no Senhor. Então, olha só, que coisa legal. Compreendeu isso, gente? Olha, a anunciação da chegada do reino foi feita por Jesus Cristo, e ele disse, olha... Por isso é boa nova, por isso é boa notícia. Ele disse assim, olha, eu vim para estabelecer sobre a sua vida um novo tempo. Um tempo onde você encontrará um lugar de paz, de descanso. Descanso para as suas almas. E aí ele apresentou isso na metáfora do reino. A lição de hoje, nós vamos trabalhar alguns aspectos de como é esse reino, como é viver nesse reino. E a lição é com o meu querido Fábio aí. Amém. Irmãos, nós... Como eu falei do começo, tem a lição, tem aqui os temas, os assuntos, tópicos, né, que vão ser trabalhados e tal, mas eu gostaria de pedir a permissão de vocês, que a gente já está trabalhando de uma forma ampla, geral, né? Vamos ficar lendo aqui o texto da revista especificamente. Que Deus falou através de Jesus, ele falou por parábolas, fazendo essa comparação do reino dos céus com questões do dia a dia daquela comunidade onde ele estava falando. Ele usou muito
assim, uma analogia com a questão de plantio, né? De plantar, de lançar sementes e tal. E todos os elementos envolvidos ali, né? O pássaro, o servo, o ceifeiro. Então, o texto de Mateus, capítulo 13, eu vou utilizar para a gente fazer as leituras das parábolas e fazer os comentários a partir dessas parábolas, para a gente fazer essa comparação entre o que Jesus estava dizendo ali a respeito do reino dos céus e como isso aplica no nosso reino aqui terreno, né? Nosso plano aqui, como seria isso. Mas antes da gente fazer essa leitura em Mateus, que são várias, a gente vai dividindo aí vai lendo por parábolas, certo? Só queria fazer um comentário aqui que eu não vou lembrar de tudo, né? O pastor João aqui falou perfeitamente, né? O pastor ali fez o complemento, depois o pastor João, né, voltou, rematou, né? Mas, enfim, ele lembrou que nós não somos nós, depois que tivemos essa experiência desse novo nascimento, nós passamos a ver o mundo de outra forma, com outra realidade, outra perspectiva, certo? Uma perspectiva do céu. Por isso que é utilizado o termo, né? Nós somos cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo, ele faz uma referência e diz assim, nós somos como peregrinos, né? O peregrino é muito interessante, porque é um sujeito que ele sabe que ele está de passagem por um lugar, ele sabe que o destino dele não é aquele, mas ele vive por um tempo ali e ele tem que respeitar as leis daquele lugar, né? Mas ele sabe que ele vai ficar só por um tempo, ele tem um destino. E acho que essa analogia que Paulo faz é muito interessante, né? Para a gente vive essa vida, né? A gente respeita as leis, aí, o Código, né? A CLT, a Constituição Federal, Direito Penal, Direito Civil, respeito tudo, até porque, irmãos, em certos aspectos, a lei do homem está subordinada à lei de Deus, né? O princípio que rege a Constituição é o quê? É a harmonia dos poderes, da convivência e tudo mais. Então, de certa forma, a gente obedecendo a Deus, indiretamente está obedecendo a Constituição também. Fábio, isso é muito importante compreender de que realmente nós não somos deste mundo. Mas veja, amados, antes que você se apresse em dizer assim, olha, nós não somos desse mundo, então eu não vou ligar para esse mundo, não vou... Não vamos fazer esse dualismo platônico, não. Nós não somos desse mundo no sentido de que não temos os valores deste mundo, não temos sobre nós o governo deste mundo, não temos sobre nós o domínio deste mundo. Pelo contrário, somos governados e somos dominados por Cristo no reino do seu amor. Mas isso não pode ser visto como uma negação de que você não vive na terra. Você é um sujeito terreno, eu sou um sujeito terreno. Se me tirar da terra, se eu for para a lua, eu terei que levar as condições terrenas para a lua para que eu sobreviva lá. Então terá que levar água, alimento, comida, alguma coisa daqui para lá, porque senão, se eu chegar lá, eu vou morrer. Então, eu sou um sujeito terreno. Mas quando falamos que somos terreno, nós fazemos parte da criação. E quando falamos que não somos deste planeta, não estamos falando da criação, estamos falando do sistema maligno, pecaminoso, que jaz neste mundo, que foi entregue esse sistema por Adão quando decidiu pelo pecado. Então, não pode ser visto como esse dualismo. Correto, Fábio? Compreendeu o que eu quis dizer? Perfeito. Você de casa, se você não compreendeu, pode fazer suas perguntas. Se não concordar, também pode falar. Fica à vontade, tá? Mas isso é muito importante, porque senão você pode achar assim, então eu não sou deste mundo, e aí você não cuida da sua casa, você não cuida da sua vida profissional, você não cuida da sua vida acadêmica, você não cuida da edificação de um bom quintal, um bom jardim. Não pode ser, né? Nós somos um povo zeloso de boas obras. É interessante
que durante muito tempo, né, pastor, o meio evangélico, o cristianismo, ele foi muito visto dessa forma, né? É porque entenderam muito dualisticamente. Muito dualística, exatamente. E aí, por conta disso, entregaram as praias para Satanás, entregaram as cachoeiras para Satanás, entregaram tudo é deles, né? Porque dali é do mundo, não é nosso. Pelo E contrário. natureza, assim, coisas tão lindas, tão belas que Deus fez para nós desfrutarmos, foram entregues para Satanás por conta desse dualismo. Por conta dessa visão, não, eu não sou desse mundo. E aí, por conta disso, deixa os rios serem poluídos, poluímos os rios, né? Já que nós não somos daqui, né? Poluímos a cidade, não cuidamos da cidade, e quando Deus coloca tudo isso para nós usarmos, usufruirmos e cuidarmos, né? E cuidarmos. A diferença que tem, ontem nós estávamos aqui cuidando do templo, né? Cuidando das coisas, que são trabalhos prazerosos, pastor. Sim, são trabalhos verdade. gostosos de ser feito, não é com forçação de barra, não é com o jugo, com o peso, são trabalhos prazerosos. Então, assim, estar nesse reino, fazer parte desse reino, faz você olhar a vida com outro prisma, né? Por isso que eu sou sempre otimista, o presbítero Luciano. Eu sei que você olha para o mundo e a gente diz, o mundo jaz do maligno, então quando você sai na sua porta, a coisa é tão terrível de todos os lados. Assalto, governo, descaso de governo, corrupção, violência, maldade, e você pode achar assim, caramba, eu estou perdido, eu quero ir para o céu. Ok, eu também quero ir para o céu, mas deixa eu dizer uma coisa para você de forma bastante otimista. Quem começou a boa obra de restauração da criação foi Deus, e aquele que começou a boa obra vai levar até o fim. Então, quando na oposição do reino dos céus e o reino deste mundo, às vezes você está pensando que o reino do mundo está ganhando, nós estamos avançando. É ruim, a gente mete o pé na porta do inferno, entra, avança e coloca os nossos pés e proclama a chegada do reino e acabou. Desculpe aqui, bem carioquês, perdeu, mané. Satanás, você perdeu. Na cruz, você já perdeu. Olha, tem que ser dito isso na cara de Satanás. Você já perdeu sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre o meu espaço, sobre a criação. Você já perdeu, porque Cristo é quem começou essa restauração. Bendito seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus, amém. Então, irmãos, vamos... a hora passa voando, né? Já são 10, deixa eu ver aqui, 10:06, né? A gente tem bastante coisa para comentar ainda, para falar. Então, eu vou agora fazer a leitura de Mateus, aquela parábola bem conhecida do irmão aí que estuda a Bíblia, né? Que eu sei que vocês estão nos assistindo, gostam de ler Bíblia, certo? Então, em Mateus 13 tem uma série de parábolas, e nós vamos ler do semeador agora. Diz assim, a partir do versículo 3, eu vou fazer a leitura. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí depois do versículo 10 em diante, ele vai vir explicando essa parábola do semeador, né? Mas eu gostaria de perguntar para os meus debatedores aqui a respeito disso, dessa parábola do semeador, né? A gente vê que o semeador, no caso, seria quem? Deus, né? A semente seria o quê? O evangelho, né? Que é a pregação. O solo seriam as pessoas que recebem essa mensagem. Então, cada uma vai reagir de uma certa forma. Jesus usou aqui comparando a beira do caminho, que é aquele piso bem batido, rochoso, cheio de espinho, e o bom solo, né? Onde a semente caiu e frutificou. Então, eu acredito que essa passagem tem muito mais a ver com a nossa resposta, né?
a resposta que nós damos à mensagem, a essa semente que foi lançada. Estou certo ou estou errado, meus amigos, nesse comentário, nesse meu pensamento? Não, perfeito. Eu gosto desta fala aqui. E a outra caiu em boa terra e deu fruto um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, a palavra hoje, nesta manhã, está sendo semeada. Nós estamos falando aqui, tentando esclarecer o que é o reino dos céus, como a gente ainda vai falar um pouquinho sobre como ele se desenvolve, como é as suas temáticas, o que é essa ideia do reino dos céus. Mas também já falamos que esse reino dos céus chegou através de Jesus Cristo. E ele convida a todos a fazer parte desse reino. E esse convite é a palavra, essa semeadura. Vai semeando. Só que é bem verdade que alguns não dão ouvidos a esse convite. E aí se tornam corações endurecidos. Rocha, solo não fértil. Eu quero crer que você é esta pessoa que ouviu a palavra de Deus, acolheu no coração e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Ou seja, dentro da questão pessoal, da questão da característica pessoal, uns dão 100, 30, 60, não importa a quantidade, o importa é o fruto. Então, isso é muito importante. Quais são os frutos que você tem gerado com a chegada do reino no teu coração? Eu vou dizer que eu não conheço vocês todos, pelo menos sei que tem alguns aqui que eu conheço, eu poderia testemunhar, mas eu quero crer que você já gerou fruto. Se você acolheu, gerou fruto de gerar filhos, de criar esses filhos e entregar a esse filho a maior herança que você tem, que é a fé. Você deve ter honrado seus pais, você deve ter cuidado de alguém, você deve ter feito coisas boas, então você está dando fruto do reino dos céus. É diferente ou não é do sistema deste mundo opressor, injusto, que só gera frutos do mal, o fruto da carne, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, lascívia, mentira, violência, enfim, tantas outras. Então, eu gosto dessa parábola porque ela nos dá a oportunidade de desfrutar, ou melhor, de dar fruto e desfrutar do fruto que a gente produziu. Porque veja só como é que é interessante. O Verenico costuma falar isso, né? Fala assim, Deus é tão bom, porque Deus fez e nos deu a oportunidade de fazer um churrasco, só que Ele não come. Quem come somos nós. Então, é um fruto da habilidade de fazer um bom alimento. Isso é um fruto. Mas quem desfruta do fruto que você produziu é você mesmo. Então, faça boas coisas com esse fruto. Amém. O pastor João me passou aqui o celular dele para me ver aqui alguns comentários. Estou vendo o pessoal comentando. Obrigado, participem, né? Enviem suas perguntas aí. E entre esses comentários, o Alexandre Ramos, nosso irmão, um abraço, Alexandre, né, que está nos assistindo. Ele colocou assim, ó, mas essa falta de ouvir não seria por conta do não tem nada a ver? Seria uma resistência? Pois isso aí não tem nada a ver e tal. E aí talvez a pessoa fique resistente e não escute o que a mensagem tem a dizer para ele. Antes de responder, só falar, gente, compartilhem aí e, melhor dizendo, faça suas interações, mas nem todos os comentários aparecem para mim. E o João está buscando aqui para ver outros comentários. Então, se passou algum comentário que a gente não viu, repita, por favor, que o João vai tentar achar aqui, tá bom? Então, Fábio, esse não ouvir é por conta da cegueira e da surdez
do coração endurecido Perfeito, pastor. para a mensagem do reino. O senhor me permite fazer a leitura que está aqui Por em favor. Mateus mesmo, no Por favor. versículo 15. Diz assim, ó. Aliás, vou começar do 14, ó. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus está respondendo ali para os discípulos dele que perguntaram por que ele falava através de parábolas, né? Então ele responde, ó, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Amém? Então, a gente observa aqui nesse texto que o não ouvir não é porque a pessoa tem alguma deficiência, que ela não seja capaz de escutar a mensagem. Na verdade, ela escuta. Só que o coração dela está endurecido pelo ego, pela vaidade. Né? E é também interessante que Jesus fala, assim, as coisas bem simples, para provocar isso mesmo, para provocar e aparecer mesmo o pecado da pessoa. Fica bem evidente, Fica né? bem evidente. E por isso que ele está falando assim, que ele vai cegar. Porque depois ele vai cegar porque ele vai expor. Vai dizer assim, olha como você é pecador. E se eu não te limpar, você vai continuar sendo sujo. Até porque o sujo não pode limpar o próprio sujo. Tem que ser o limpo para limpar o sujo, né? Perfeito. Quando a gente quer assistir um teatro, vai a um teatro assistir uma peça, você tem que pagar para entrar. Você compra o ingresso. Você vai a um jogo de futebol, ver o Botafogo jogar, lá vai de graça. Deixa eu ficar quieto, eu vou fazer um comentário aqui. Ele escolheu o Botafogo porque eu estou aqui, né, gente? Não, quando você vai a um estádio de futebol assistir uma partida, ou qualquer outro evento que tenha, na maioria das vezes você tem que pagar. Você tem que pagar ali, né? Para quem gosta aí, quem ouve carnaval, tem os abadás da vida que você tem que pagar também. O interessante é que o pastor falou aqui no começo que quando Jesus volta do deserto, ele fala o que precisa ser feito para entrar nesse reino. Arrependimento. Mas pode surgir uma pergunta, me arrepender de quê? Me arrepender de quê? E aí quando você vai para Isaías, que fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, é disso que nós precisamos nos arrepender. Desse pecado, dessa coisa, dessa natureza pecaminosa, né? E a partir daí, tornar o nosso coração aberto para poder receber de bom grado tudo que vier de ensinamento, tudo que vier de nova cultura, o novo nascimento. E aí passar a olhar o mundo, não mais como o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí sim, a partir daí você passa a ser integrante desse reino, porque você já não vive mais pelos seus prismas, pelas suas convicções, mas pelas convicções que Cristo deixou estabelecidas para nós. E só tem um ser que pode proibir isso, é o próprio homem. É o próprio homem, porque está aberto, não precisa pagar nada. Não precisa, o sacrifício já foi feito, já foi tudo pago, agora é só a nossa resposta positiva falando, olha, eu quero esse reino, eu quero fazer parte desse reino. E não ficar mais limitado às visões que esse mundo passa para mim. Como regra, como modelo, como molde, como moda. Não quero ficar limitado a isso. Eu quero agora ter a minha mente transformada. E aí a gente vê a importância do Espírito Santo. Perfeito. Porque não adianta. Nós não precisamos, pastor, sentir um arrepio, não precisamos pular, nada. É muito racional isso. É uma decisão. Né? É uma decisão e uma decisão muito racional.
Você tem só que falar, não, olha, eu entendi isso. Eu entendi isso daí agora. É bom falar isso porque nós não sabemos quem vai assistir essa live, né? O Alexandre Ramos compartilhou aqui e disse, é uma decisão. Realmente, Alexandre, ele disse, é uma decisão. É uma decisão. Temos que decidir por Cristo. E é uma decisão livre. Lógico que, gente, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente está voltando à Academia da Alma. Venha para a Academia da Alma para vocês compreenderem como você pode ser livre mesmo sendo um pecador. Olha, tá? Porque senão a gente vai cair aqui num problema aqui de discussão teológica que não vai caber nesse momento. Mas sabe uma coisa? Deus quer lhe presentear com a chegada do reino para você edificar a sua casa, a sua família. Gente, como é bom chegar e fazer uma visita em uma casa onde você sente a presença do reino de Deus ali naquele lugar. Como é bom. É maravilhoso. Como é terrível chegar num lugar, numa casa, numa família, onde você sente a opressão do reino desse mundo. É terrível. É terrível. Amém? Fábio, por favor. Pastor, o senhor, né, enriqueceu mais o comentário. Eu ia comentar aqui em cima da fala do Luciano, o senhor já enriqueceu ainda mais, né, do que eu poderia pensar e contribuir, né? Mas a fala do Luciano foi muito interessante quando ele falou dessa liberdade, dessa escolha, e justamente faz um link para a nossa próxima parábola, que Jesus fala a respeito do joio, né? A parábola do joio. Porque nós vivemos neste mundo, temos a liberdade, né? O convite foi feito, não é imposto, não é uma ditadura, né? A gente não é obrigado a seguir. Deus falou, olha, este coloca diante de ti o caminho do bem e do mal, escolha, pois, o bem, né? Se quiseres me ouvires, comerá o melhor desta terra, como diz lá em Êxodo. Então, é uma escolha. Isso a gente lembra daqueles estudos passados que a gente falou sobre mordomia, sobre livre-arbítrio. Então, mais uma vez, reforçando que nada é imposto, é feito o convite, né? E nós decidimos. Só que muitas vezes as pessoas, elas se enganam. Elas, talvez por, sei lá, por influência dos pais, dos avós, ela acaba herdando um costume, uma tradição. Não, então ela vem para a igreja todo domingo e ela acha que ela é trigo, né? Mas os comportamentos acabam revelando que ela, na verdade, é o quê? É joio. Só que quando está aqui no meio, às vezes, falando a mesma linguagem que a gente, aquele vocabulário muito peculiar, né, do povo cristão, aleluia, glória a Deus, ô vaso, terra, aquelas palavras, né, que a gente costuma utilizar, passa batida, as pessoas não percebem, né? Mas lá no íntimo, no interior, quando vai sendo desnudado o caráter da pessoa, no espelho, quando ela se deita lá, ela vai olhar para o interior dela e vai ver, caramba, eu realmente, né, sou joio, eu não sou trigo. E isso é com o passar do tempo, como o pastor falou aqui, a questão de evidenciar mais, deixar mais exposto, né, a questão do coração duro. Vamos ler essa passagem em Mateus 13, versículo 24. Quer que eu leia aqui? Por favor, pastor, lê. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhe primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro.
Amém. Tem algumas verdades, né, que são reveladas para a gente através desse ensinamento de Jesus, né? Ele fala a questão essas duas primeiras que nós lemos, né, a do semeador e a parábola do joio, falam com relação assim ao caráter, né, de quem vai participar, quem vai integrar esse reino, né? Aquele que recebe a palavra com um coração fértil, né, uma boa semente, né? E aqui no joio fala aquele que se engana, né? Que na verdade no final, quando chegar a hora da colheita, vê os cefeiros, vai ser atado em feixes e lançado no fogo, né? Essa questão, vamos lá, vamos pensar um pouco sobre isso, porque hoje em dia, pastor, está sendo dito, assim, no meio teológico, né? Estão repensando a questão de inferno, porque quando diz aqui de fogo, eu entendo que está falando de inferno, né? Eu entendo assim. Então, tem alguns pensamentos, algumas linhas teológicas que dizem que o inferno é uma coisa assim que não existe. O inferno seria uma ilustração apenas, né? Deus é tão bom, é tão amoroso, que jamais ele seria capaz de enviar a sua criação, né, para um lugar tão terrível desse. Deus não envia, não. Acho que a gente vai com os nossos pés. Quem vai com os próprios pés, né, pastor? O nosso presbítero Luciano sempre, né, perspicaz, né, e sempre inteligente com as suas piadas, né? Ele já deu a fala aqui, né, pastor? Mas vamos lá, pastor, o que o senhor entende sobre isso? Qual é a sua visão a respeito de inferno? Existe, não existe? É fantasia, é obra de ficção? O que seria isso? Se eu não crer na existência do inferno, eu também não há sentido crer na existência dos céus. Então, porque é o oposto, né? Então, como que eu vou crer em um e não crer em outro? Então, eu vou relativizar tudo e vou dizer que não existe nem céu nem inferno. Então, aí não existindo nem céu nem inferno, não existe Cristo. Não existe evangelho. Então, essas doutrinas, essas teologias modernas e pós-modernas, ela tem uma tendência de deixar mais palatável a anunciação do reino. Porque a anunciação da chegada do reino, como eu disse, logo lá no início da nossa transmissão, começou com Jesus Cristo, quando ele falou, arrependei-vos. Ora, as teologias meias que pós-modernas querem maquiar essa história, porque para você chegar perto de alguém e dizer para ele se arrepender, você está obviamente dizendo que ele errou. Você errou. E aí tem uma tendência de teologias dizer, não, você não errou. Você foi levado ao erro. Você não cometeu pecado. Isso foi um desvio na sua personalidade por conta de uma criação familiar equivocada. Então, sempre é uma relativização e uma amenizar, suavizar o erro. E aí, quando eu quero suavizar o erro, eu também quero suavizar a punição do erro, que é suavizar o inferno. O interessante é que eles conseguem suavizar o erro, assim, aumentando muito, não vou dizer que aumentar, porque não tem como aumentar o atributo do amor de Deus, né? Porque Deus é perfeito, o amor dele é perfeito, né? Mas não quer dizer que, pelo fato da gente ser punido, um destino final, lá no lago de fogo e enxofre, né, no inferno, não quer dizer que Deus não seja amoroso, né? Quer dizer que Deus está sendo justo, né? Porque a gente viveu uma vida totalmente alheia aos princípios, aos ensinamentos dele. Por isso que é importante, né, pastor, a gente entender isso, que nós somos cidadãos dos céus, quer dizer isso, que a gente vive de acordo com os princípios, com os pensamentos, com os planos dele. Né? São valores, são princípios, é o caráter. Vamos pensar assim, desculpe aqui a metáfora bem chula e bem rasa que eu vou fazer, mas imagine só, Fábio, Deus conversando com o pecador e convidando ele ao arrependimento. Não é o que nós estamos?
Nós não estamos nesse momento, Deus dialogando com o pecador e conversando com ele, convidando ele para o arrependimento, não é isso? Não é isso que nós estamos fazendo aqui, em nome de Jesus Cristo, não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo, convidando as pessoas ao arrependimento de pecado. Porque o pecado leva à destruição, o pecado leva à morte, o pecado leva a viver uma vida anti-reino. Então, vamos, ok? Estabelecido isso, Deus está em diálogo com o pecado, ou com o pecador, melhor dizendo. Deus não está em diálogo com o pecado, obviamente, está em diálogo com o pecador. Então, Deus conversando com o pecador está sempre no convite. Olha, se arrependa, pare com isso, olhe o que você está fazendo com a sua vida, volte atrás, conserte a tua vida. Esse é o diálogo. Imagine um ponto onde que Deus vai virar para a pessoa e falar, é isso mesmo que você quer? Então vai. Acabou. Sai. Imagine uma pessoa totalmente sem Deus. Imagine Deus virar as costas para essa pessoa. Imagine Deus virar as costas para essas pessoas, deixando elas mesmas, consigo mesmo, nas suas próprias maldades. Imagine essas pessoas. Isso é o inferno. Você acha que haverá algum tipo de bondade ou misericórdia em uma comunidade totalmente sem Deus? Você acha que haverá algum tipo de possibilidade de algo fraterno em um lugar onde Deus não está presente, onde a sua vontade não está sendo estabelecida? Aí você poderia dizer, mas a vontade de Deus não é obedecida agora. Não na totalidade, mas está sendo obedecida. Porque existe, nesse presente momento, a igreja na face da terra que proclama a chegada do reino e que faz a vontade de Deus. E eu não estou falando de denominação. Você pode também dizer, mas a igreja erra. Não a noiva do Cordeiro. As pessoas erram, mas não a noiva é santa, e ela está na terra. Na medida em que a noiva do Cordeiro for tirada da face da terra, então as pessoas ficarão consigo mesmo nos seus próprios erros e pecados. E isto é inferno. Então, não acreditar no inferno é não acreditar nessa possibilidade. Eu acho que essa teologia, pastor, ela busca não falar mais sobre pecado. Ou seja, você não vai para o inferno porque o pecado é que leva ao inferno, né? O não arrependimento do pecado vai levar ao inferno. E o pastor estava falando agora, eu estava imaginando o seguinte: no grande dia, e aí em Apocalipse vai falar sobre isso, algum estudo escatológico vai falar sobre isso, Deus vai abandonar tudo, né, pastor? Exato. Deus, Espírito Santo. Hoje, por mais que um ladrão, por mais que um assassino faça alguma coisa, ele tem ainda aquela vozinha falando, tá errado, tanto é que ele faz escondido. Ele não faz as claras, né? O que vai acontecer é que isso já não vai passar mais a ser errado, porque não vai ter nada para dizer que aquilo está errado. É o inferno. Inferno, não tem outra. Ou seja, o errado passando a ser a única regra. Não é que vai ser certo, não. Vai ser a única regra. Então, é o inferno. Ou seja, a pessoa, os mais fortes vencendo, né? Hoje em dia, nós temos o Espírito Santo que fala assim, isso está errado. A pessoa pode até fazer, mas ela está sendo avisada pelo Espírito Santo que está errado. Não vai ter um mais... lugar sem bondade, sem fraternidade, sem comunhão, sem paz, sem justiça, sem fraternidade entre as pessoas. Imagine um lugar, isso é um inferno. Alguns já vivem... o Wesley usava a palavra anticâmara, ou câmara, perdão, anticâmara do inferno. Anticâmara do inferno, ou seja, a antessala do inferno. Alguns vivem assim. Assim como nós vivemos o reino dos céus na parcialidade, né? A antessala do reino dos céus. Não é isso? Nós estamos desfrutando Exatamente. aqui
da chegada do reino, não na totalidade, mas desfrutamos aqui. Hoje à noite, na ceia, vamos estar desfrutando dessa chegada do reino, não na totalidade, mas as suas gotas, as suas primícias. Quando você está em casa, com a sua família, ao redor de sua mesa, juntamente com os teus filhos, sua esposa, seu esposo, e há paz no alimento que você consome na sua casa, isso é a chegada do reino de Deus na sua casa, no seu lar. Olha só, então, viva isso, não opte por querer cair no fogo eterno, porque haverá um fogo eterno. Quer falar alguma coisa? Não, eu vou usar um outro texto para falar a mesma coisa, que é o seguinte, eu acho esse texto de uma profundidade tão grande, que quando Jesus ele afirma para os discípulos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele vai estar no meio deles. Eu acho isso de uma profundidade gigante, porque Deus está aqui, mas Deus, né? Deus está aqui em nosso meio, como está em outras igrejas, como está onde irmãos estão reunidos, Deus está aqui. E eu sempre concordei com isso. O inferno, o problema do inferno, gente, não é o lago de fogo, o enxofre, a temperatura, sabe, o cheiro. Não é isso. É a ausência de Deus. É a não possibilidade de um dia encontrar com Deus. Não importa o que você faça, você nunca mais vai poder encontrar Deus na sua existência eterna. Isso é muito sério, isso é muito grave. Enquanto hoje nós desfrutamos dele aqui. Tem a canção, né? O muito que nós temos visto não passam de gotas. Não é isso? Diante daquilo que podes e queres fazer, ó, faz chover, Senhor. Essa canção fala que eu amo estar entre amigos e irmãos, mas isso é muito bom, mas isso ainda é gotas daquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso eu sou sempre otimista. Por isso deixa eu encher o teu coração de otimismo, você que está em casa, enche o teu coração de otimismo. A gente vive ouvindo tantas notícias ruins, nós somos portadores de boas notícias, e a boa notícia é que o reino de Deus já chegou e já desfrutamos de gotas. Pequenas gotas, sim, é verdade. No mundo nós temos aflições, sim, é verdade. Mas temos uma promessa sobre a nossa vida de que isso tudo vai findar e eternamente desfrutaremos da paz, do amor de Deus. Olha como é bom. É aquilo que eu digo, às vezes eu digo assim, como pode rejeitar um Deus tão bom assim? Como pode você endurecer o teu coração, como na parábola, e não deixar a semente frutificar? Como pode você permitir que o joio brote no teu coração? Como pode? Então, em nome de Jesus, abre o teu coração para Deus. Deixa eu só cumprimentar meu amigo pastor Márcio Rabelo, está por aqui. Márcio Orlando, Márcio Rabelo. Um abração, meu amado. Vai para Portugal. Ele está de transferência para Portugal. Abração, meu amigo. Deus abençoe. Um abraço, amigo. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Esse assunto está tão interessante e assim, é muito rico, né? Tem muita coisa para a gente falar. Não, já tô... Deixa eu citar o Amauri também, o Amauri. Claro. Amauri Sinote, é meu amigão. Está me devendo aí, Amauri. Você vai vir cantar aqui. Opa! Lembra que ele veio? Receba o convite aí, irmão. Deus abençoe. E, aliás, cumprimentam todos que estão assistindo agora, né? Os que virão assistir também depois, um grande abraço, tá, irmãos? Mas, dando continuidade, a gente viu aqui a respeito daquele que vai participar do reino, né? Agora, com relação à natureza do reino que a gente comenta, é o reino dos céus, né? Não é o reino no céu. O que significa isso, né? Será que o reino a gente vai experimentar aqui na terra ou vai ser lá no céu? Estou me fazendo de bobo aqui, tá, gente? Estou perguntando para o pastor aqui, porque talvez essa seja a dúvida de alguns, né? Alguns perguntam sobre isso, mas vem cá, mas o reino vai ser na terra? Né, vai ser 1000 anos, não vai ser 1000 anos, Jesus vai voltar, não vai, como é que é isso? Pastor, comenta pra gente sobre isso. Eu não quero entrar muito no campo da escatologia, né, porque senão a gente vai abrir um leque muito grande aqui. Não, vamos manter só na questão do reino mesmo. Só mais dentro da questão do reino. Mas eu vou me limitar, ou vou fazer a menção aqui,
da oração do Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso esclarece um pouco isso que você está falando. Porque qual é a oração de Jesus Cristo? Inicial ali na introdução. Que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Então, o reino dos céus estabelecido na terra é que a vontade de Deus ela prevalece, assim como ela é feita e cumprida a plena risca no céu, nos céus, usando no plural, ela pode ser obedecida e vivida aqui na terra também. É lógico que, como eu falei, e o presbítero Luciano disse isso na introdução, lá no início da nossa conversa, quando ele citou a questão do já, mas ainda não. Então, a chegada do reino já está presente entre nós, mas ela é percebida pelas parábolas de Jesus Cristo na simplicidade, nas coisas pequenas. Né? É como fermento. Que é uma parábola que a gente vai ler aqui. É uma das parábolas, né? Então, parece que não... cadê? Cadê? É como você procurar um fermento no bolo. Vai procurar o fermento no bolo, cadê o fermento? Cadê o fermento? Mas uma pitadinha leveda toda a massa, então incha, né? Faz crescer toda a massa, né? Então, o reino dos céus, por enquanto vivemos esse período, ele está na terra, mas para se ver o reino, tem que se fazer como criança, tem que vir para a simplicidade, tem que vir para as coisas pequenas, tem que se arrepender, tem que se tornar como uma criança simples como uma criança. Então você começa a enxergar a grandeza. Você veja como esse paradoxo do reino, né? Para você enxergar. Então, o reino dos céus é a vontade de Deus sendo feita aqui na terra. Por isso ele é o reino dos céus aqui na terra. É a oração do Pai Nosso. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Não entrei na escatologia, porque eu vou falar, venha para a Academia da Alma, porque aí a gente conversa melhor sobre essas coisas, porque na palavra do Fábio, há uma provocação escatológica em dizer assim, mas quando se dará então esse reino na completude? A resposta seria fácil, na volta de Jesus Cristo. Mas ele iria emendar e perguntar, e onde é isso? Fisicamente. Rapaz, como é que eu vou pegar na pegadinha aqui o pastor? A pegadinha que não ele é minha mandou. intenção, não, pastor? Mas a gente pode conversar sobre Sim. isso, mas senão a gente iria desvirtuar muito o assunto. Eu só posso fazer uma introduçãozinha, Fábio, dizendo claro, assim, fica à vontade, pastor. pense que a morte de Cristo na cruz do Calvário é uma restauração da criação. Pense nisso. Amém. Ficou a dica, né? Ficou a dica aí para você reflitam vir sobre para a isso Academia da Alma. e venham aqui participar da Academia da Alma. Vai voltar quando? Já tem data, pastor? Não, eu não tenho a data ainda, mas provavelmente no mês de março. Perdão, minha garganta, gente. No mês de março. Aí, aproveitando também para que a gente já está estudando a volta, o retorno aí da classe de adultos aqui da EBD, que também a gente está programando aí para março. A gente vai conversar exatamente. mais. Logo mais, né, no culto, a gente vai estar comentando sobre isso. Mas dando continuidade, o pastor já falou aqui sobre a questão do fermento, né? Eu gostaria de ler uma outra parábola sobre o grão de mostarda. Diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, Jesus ele usa essa parábola, o grão de mostarda, e a parábola do fermento, que é curtinha, eu vou ler também. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Né? Então, que fala da extensão do reino. Né? Quando eu leio essas passagens, eu entendo assim, poxa, qual a dimensão, qual a extensão do reino de Deus, né? Então a gente vê que é uma semente pequenininha, quando cresce, né? Ela toma conta, é a maior das hortaliças. E o fermento, embora a gente, igual o pastor colocou, ele mistura, você não vê ali no meio da farinha, porque é até a mesma cor, né? O fermento é branco também, né? É a mesma cor. E quando vê, já levedor, já tomou conta de tudo. E o pastor Luciano ia falando, né? Olha o mistério aí.
Amém. Brincadeira, tá, irmão? Nosso presbítero Luciano, que tem a sabedoria de um pastor, né? Ele fez um comentário aqui a respeito da criação de Deus, né? Da praia, do futebol e tal, e tudo aí. Não foi nada que o diabo criou. Deus criou todas as coisas, né? E então nós devemos tomar posse. Mas, às vezes, o pensamento equivocado, né? Que a gente interpreta de maneira errada, lá de Salmo 1, que diz assim, ó, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Então a gente pega isso e aplica, não, pô, então não posso ir na praia porque lá tá cheio de escarnecedor, então não posso ir para lá. Poxa, eu não posso assistir jogo de futebol porque tá cheio de escarnecedor, eu não posso ficar no meio daquilo, só vou estar compactuando com aquilo. Não é assim, né, irmãos? Até porque se a gente pensar dessa forma, onde é que a gente vai ter contato com essas pessoas diferentes de nós, não é verdade? Então, se o reino dos céus é como fermento que leveda a massa e cresce, e Jesus disse que nós somos o sal e a luz do mundo, como é que a gente vai se trancar em casa, se trancar na igreja? Como é que a gente vai ter contato com essas pessoas que precisam, né, ser salgadas, ser temperadas, ser iluminadas, se a gente não tiver contato, não falar, não conversar com eles? Essa passagem, né, João, quando diz assim em relação aos escarnecedores, na verdade, está querendo dizer o quê? De a gente ter as mesmas atitudes, mesmo comportamento, né, deles. Se assemelhar. Né? Agora, Fábio, é interessante isso, olha, os que são do reino dos céus, eles são semelhantes também, obviamente, o reino dos céus é semelhante a isso, e as pessoas que compõem são semelhantes a esse fermento, a essa pequena semente, e isso precisa ficar claro, de que alguém olhando para essa parábola pode imaginar assim, então as pessoas do reino, e eu vou dizer que sou eu, que é você, que são os amados que aqui estão, pode imaginar assim, então são frágeis, são pessoas frágeis. É como você falar que alguma pessoa é muito bondosa, caridosa, e alguém sempre olhar com uma ideia assim, então ela é uma pessoa frágil. Pelo contrário, meu amado, a melhor característica de uma pessoa amável, bondosa, caridosa, é Jesus Cristo. Olhe para a cruz e veja a força de Jesus. Veja a força de Jesus Cristo. Então, algumas pessoas podem imaginar que, por ser uma grão de mostarda, o reino de Deus é frágil. Pelo contrário, é aí que ele é forte. É tudo paradoxal no sentido de mostrar a força, a fraqueza de Deus, ou seja, entre aspas, fraqueza de Deus, entre aspas, a fraqueza de Deus na cruz é a maior de sua força. Você vê como é que é paradoxal. Então, se você é do reino de Deus, você é uma pessoa forte. Olha, deixa eu dizer aqui, porque é possível que um irmão ou uma irmã esteja nos assistindo ou assistirá depois da gravação, esteja pensando assim, mas eu faço parte do reino, mas eu vivo no meio de pessoas completamente impuras, violentas, maldosas, fofoqueiras, arruaceiras. Eu vivo no meio de pessoas que são más. Como eu posso sobreviver nesse meio? E você está sempre machucando o teu coração, e você sempre acuado. Olha, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa. Se você faz parte do reino de Deus, a força é que está com você. Satanás, o império das trevas, foi derrotado ali na cruz do Calvário. É como você chegar diante de pessoas, e eu já tive essas experiências, de encontrar pessoas endemoniadas e tomadas por demônios, fazendo todo tipo de arruaça, todo tipo de braveza, de gritos medonhos e pavorosos. E você chegar com prudência e com uma palavra branda e calma e dizer, sai em nome de Jesus. Sabe? Então você não é uma pessoa frágil. Você é verdadeiramente simples como uma pomba, porém prudente como uma serpente. Você é essa aparência de fragilidade de um fermento
que não afeta em nada. Olha, se você é uma pessoa que recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e você é o único de sua casa, saiba que a sua casa não ruiu por sua culpa, ou melhor dizendo, não culpa, mas por você. A sua casa ainda não veio abaixo porque você está. Porque você é que é esse sal, você é que é essa luz, você é que é esse fermento, você é que é essa semente. Então, persevere nessa força que aparentemente é frágil, porque Deus está contigo. Em nome de Jesus. Até porque força, né, é a capacidade que a gente tem de negar a nós mesmos, nosso ego, nossa vaidade. Porque como é fácil, né, depois de uma fechada, a gente soltar um palavrão, querer fechar, pagar na mesma moeda, não é isso? Mas oferecer a outra face tem que ser muito forte, irmão. Tem que ter muito Deus na vida. Perseverar no meio do caos é só para quem é forte. É bem isso, a gente vê no mundo profissional, né? Onde você está ali e está ali o tempo todo sendo testado e provado, sim, né? Porque você está ali como representante do reino dos céus. E acontece das provas virem, das pessoas ficarem te testando, né? Para poder... É crente mesmo, né? E nesse momento aí é que a nossa fraqueza, vista pelo mundo como fraqueza, é a força. Porque você não se deixa levar por fofocas, não se deixa levar por más conversações, não se deixa levar por intrigas, você mantém uma conduta ali que vai acabar atraindo pessoas para falar, poxa, o que esse cara tem de diferente? O que essa pessoa faz? Porque tentam fazer isso, tentam fazer aquilo, não conseguem, porque na verdade é prudente, é calmo, é tranquilo, não exalta a voz, não, ele assim, na verdade, ele tem uma conduta, né, que vai falar por ele que ele é representante dos céus, que ele é um cidadão dos céus, conforme a gente costuma dizer, né? Então, no meio, eu lembro que, conversando uma vez com o Marcos, ele falou, cara, como é que você consegue chegar aqui em meio a tanta pressão e manter uma serenidade, manter um equilíbrio? Eu falei, Marco, eu tenho uma vantagem muito grande. Eu tenho um local que eu vou, onde eu chego e entro de pés descalços, no sentido de totalmente sem reservas, sabe? Sem me preocupar. E ali eu me recarrego, que é a igreja do Senhor, né? Ali eu me recarrego e eu venho para cá preparado para qualquer coisa. É claro que não é só na igreja, é claro que você tem toda uma vida que você vai levando para você ser forte nesse momento que as pessoas estão te acusando, as pessoas estão tentando contra você ser forte e manter uma conduta que a pessoa fala assim, pô, é melhor eu me juntar a ele do que eu lutar contra ele, porque ele parece ser fraco. Isso é a força do reino, né? E essa força vem, né, do alimento espiritual, né? Jesus mesmo respondeu Satanás, né, lá no Mateus 4, se não me engano, quando está no deserto, que ele fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. E ele responde, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, né, em Cristo, para poder ser essa pessoa, né, esse cidadão dos céus. Amém? Nós já estamos chegando no final. Ainda ficou algumas coisas que a gente poderia comentar aqui, né? Mas se você ficou com dúvida, meus irmãos, procurem, né? Lança lá no grupo da igreja, da IBD, a gente vai tentar estar respondendo, passando, tirar toda a sua dúvida, todo o seu questionamento que você tenha com relação a esse assunto, que é tão importante para o nosso crescimento espiritual, né? E eu só gostaria de ler assim, uma última parábola que tem em Mateus 13, versículo 45 e 46, a parábola da pérola. Diz assim, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Então, amados, qual a importância que nós damos ao reino dos céus? Irmãos, ele é mais valioso, mais precioso do que tudo que a gente pode vir a ter
e possuir aqui nesse plano terreno, maior do que qualquer glória, maior do que qualquer conquista, conhecimento, escola, faculdade, propriedade privada que a gente venha adquirir. Ele é mais valioso do que tudo. Aqui Jesus ele diz assim, vai e vende tudo, né, e compra essa pérola de grande valor. Essa pérola é o reino dos céus, né, irmãos? Então, que a gente possa essa reflexão, refletir sobre esse que foi estudado nessa manhã. A gente compartilhou aqui, vocês participaram através do Facebook, né? Refletir se a gente está vivendo de acordo com o verdadeiro cidadão dos céus, né, na nossa vida. A gente faça essa reflexão, a gente possa, se tiver alguma falha no nosso temperamento, nossas falas, a gente possa se aproximar de Deus em oração, em espírito, né, se fortalecer, se alimentar e continuar sendo luz, continuar sendo sal, de forma que a gente venha contribuir para o crescimento desse reino, né? De forma que a gente venha influenciar positivamente, né? Dando bom testemunho, que as pessoas possam ver tudo isso que foi falado aqui pelo presbítero Luciano, pelo pastor João Vitor e pelo pastor Eli, né? Essa transformação de vida, essa paz, essa harmonia, quando você chega no lar, você se sente bem, sente aquela presença doce, como a Verninha gostando daquele louvor, né? Doce presença. Doce presença. É a presença do Espírito Santo, irmãos, né? Como é bom você estar do lado de uma pessoa que te traz serenidade, te traz coisas boas assim, né? Paz, reflexão, te compreende, te abraça, né? Diferente de você estar num lugar onde é briga, é discussão, é acusação, é tudo na imposição, na força, né, irmãos? Isso aí realmente não tem nada a ver com o padrão que Jesus estipulou para cada um de nós, né? Que faz parte do conjunto de caráter e de características que vai integrar aqueles que pertencem, né? Que são cidadãos dos céus, amém? Então eu agradeço desde já a sua companhia nessa manhã, né? Ficaram as dúvidas, a gente vai tentar responder, você encaminhe suas dúvidas até nós, certo? E eu vou passar aqui as palavras nas considerações finais dos meus comentaristas nesta manhã. E vou passar aqui para o Luciano, que ele, além de comentarista, ele é o nosso técnico aqui, né, de informática, nosso TI, que vai estar lá encerrando. Então, presbítero Luciano, por favor. Acho que é interessante colocar que o reino dos céus, enquanto não na sua totalidade, não é ausência de problemas, né, pastor? Não é ausência de problemas. Problemas é inerente à vida, né? A diferença que o reino dos céus faz sobre os nossos problemas é como nós vamos passar por esse problema. Porque é uma diferença muito grande ter a expectativa de que todos os nossos problemas, eles serão cessados quando o reino se for na sua totalidade, quando ele tomar a sua totalidade. Aí os problemas acabarão. Mas enquanto nas gotas, né, conforme nós falamos, a vida ela é do jeito que ela é e nós temos que viver da melhor forma possível, entendendo que problemas existirão. Uma outra coisa que é muito importante, na minha opinião, nesse tema, é que não participar desse reino, pastor, é abrir mão da vida eterna. Sim, com certeza. É abrir mão da vida eterna. É falar assim, não, eu quero que minha vida acabe quando acabar aqui, ou Jesus voltar, ou eu voltar de uma forma ou de outra, ou ele voltar e resgatar a igreja, ou eu partir, eu não terei uma continuação, né? Porque o reino dos céus nos dá essa expectativa de uma vida eterna. E acho que esse é o grande, né, a grande coisa, né? O reino veio, Jesus Cristo veio como reino, se estabeleceu entre nós para nos dar condição de ter a vida eterna. E aí eu queria encerrar com essa palavra. Amém? Obrigado, meus irmãos. André está ali hoje, eu vou poder ficar aqui até o final. Amém, né? Então agora eu vou passar para o pastor João Vitor fazer suas considerações finais sobre o tema. Fique à vontade, pastor. Eu vou ser bem breve, irmãos. Eu vou usar uma comparação, uma metáfora que o presbítero Luciano usou durante essa manhã.
e que ele falou sobre o espetáculo, né? Quando a gente vai a um espetáculo e brincamos sobre o jogo do Botafogo, enfim, a gente paga o ingresso e tal. Eu fiquei pensando no maior espetáculo da Terra, né? Que já aconteceu nesse planeta, que foi a cruz de Cristo. É o maior espetáculo que qualquer ser humano poderia assistir, né? Um espetáculo que não durou um momento ou algumas horas, mas que dura a eternidade. Um espetáculo que não vai ter fim. E eu fiquei pensando que esse é o maior espetáculo, a maior produção, perdão a comparação, de som, luz e possível, é esse espetáculo. E eu fiquei pensando que as pessoas elas podem passar em frente a esse estádio, ver isso acontecendo e falar, deixa pra lá, eu vou no restaurante. Eu vou fazer uma outra coisa, eu não Vou quero... comer um podrão. Eu vou ali comer um podrão, deixa isso pra lá. E eu fiquei pensando, isso seria uma loucura. E o que eu posso falar para finalizar esse momento é dizer que nós, você que está aí, nós temos a responsabilidade de passar pelas pessoas no mundo e dizer para eles, olha, tá rolando um espetáculo ali. Você quer ir ali comigo para você ver esse espetáculo? Eu vou te mostrar como é que é legal. E aí eu acho que a gente vai ser bem-aventurado se a gente conseguir levar alguém com a gente para enxergar isso aí. Eu tenho certeza que nós seremos bem-aventurados se a gente conseguir fazer isso, pastor. Pode ter certeza disso. Pastor Eli, né, mais uma vez, feliz aqui com o seu retorno, né, com seus comentários que enriquecem, que conduzem nosso entendimento aqui a das Escrituras. Você faz seu comentário, agora suas considerações finais, e depois está com a oportunidade de estar orando para o encerramento. Amém, maravilha. E só lembrando que você que está nos assistindo, semana que vem, outro tema muito interessante é a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. O técnico lá está falando. Fala aí, André. Lembrando aqui da Santa Ceia, o nosso presbítero André está lembrando, já foi comentado aqui no início, né? Pastor, está com a palavra. Amém. Primeiro, deixa eu dizer, gente, eu tenho que pedir perdão, né? Porque se o Fábio não conseguiu colocar a pauta toda aqui, é porque é sempre a minha culpa, porque eu falo pra caramba, né? Então, estou toda hora interrompendo ele, não consigo terminar a sua pauta. Mas semana que vem vamos estar trabalhando outro tema aqui maravilhoso. Se desejar que a gente volte nesse tema, é só falar. Mandar uma mensagem no grupo da igreja e a gente volta no tema tranquilamente. Com uma palavra final, o desejo do meu coração, aliás, é a minha função, me sinto chamado para isso, de anunciar a chegada do reino, e quero anunciar essa chegada no reino ao teu coração, então decida-se por isso, ouça o convite de Cristo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, se você ainda não recebeu a Cristo como o teu rei, e esse reino não chegou sobre a tua vida, abre o teu coração para isso. Se você já recebeu a Jesus Cristo, mas ainda lhe falta entendimento para viver este reino, então o convite continua sendo o mesmo. Nós estamos aqui para a gente caminhar junto e aprender como viver aqui, agora, a chegada desse reino. Se falta na sua casa ainda pessoas para receber a Jesus Cristo e esse reino, conte conosco em oração, em evangelização, como instrumento para a anunciação à tua família. Se necessita da restauração para a tua vida, conte conosco como amigos do reino, amigos que estão no reino. Então, que o reino de Deus seja estabelecido sobre a tua casa, o teu lar, como a oração de Jesus, venha o teu reino, seja cumprida sobre a tua vida, no nome de Jesus. Se desejar aprender mais, um pouquinho mais, nós estamos aqui, não que a gente sabe de tudo, a gente não sabe praticamente de nada, mas nós estamos caminhando. Gosto da fala do Marlon no WhatsApp, que ele diz assim, vem comigo, que no caminho eu te explico. Então, é isso, vamos junto, e a gente vai conversando e vai chegando lá. Queria só anunciar que já estará de volta o Academia da Alma. A EBD vai estar voltando à sua normalidade aos poucos, a partir de março. A Academia da Alma, a partir de março. EBD será um novo formato a partir de março. Então, vá tomando retomando essa rotina da sua presença aqui na igreja,
na pertença, do teu pertencimento aqui da igreja. Então faça isso em nome de Jesus. E hoje à noite vamos celebrar a ceia do Senhor. Venha, vamos celebrar juntos, comemorando a Jesus Cristo, celebrando a Jesus Cristo. Isso com distanciamento, com alquinho gel e alquinho líquido aqui para pulverizar na tua mão, obedecendo. Alguns já vacinaram, eu sei que precisa da segunda dose, a gente sabe disso. Minha mamãe vacinou e alguns idosos aqui da igreja já tomaram a vacina. Então, boas notícias, boas coisas vão estar acontecendo aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe, viu? Fique com Deus. Podemos orar, Fábio, para encerrar? Amém? Curve a sua cabeça, onde você estiver, meu amado, aqui e aí na sua casa, e vamos orar no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos ao teu nome pela oportunidade de estudar esse tema tão importante. Muito obrigado, ó Deus, porque o ensino do teu reino foi revelado aos nossos corações. Isso veio pelo teu Espírito e dedicamos a ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Que seja aplicado aos nossos corações o ensino nesta manhã. Assim como todos nós que aqui estamos, bem como aqueles que estão em casa, nos seus lares, nos seus afazeres, que a tua bênção esteja no nome de Jesus Cristo. Seja conosco, logo mais que estaremos celebrando na ceia, na Santa Ceia, reunidos na fraternidade, na comunhão dos irmãos, dos santos, no nome de Jesus Cristo. Que assim seja. É a oração que fazemos, agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Então é isso, meus amados. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado aí pela presença da Esther, minha prima, lá de Itaocara. Esther, olha, não deu para nessa férias aparecer aí, mas eu ainda vou aparecer esse ano. Que Deus abençoe. Fique com Deus, gente. Tchau.